Queridos irmãos, primeiro culto do ano hoje, conforme a gente já falou, e hoje a gente está começaremos uma série de mensagens nova acerca de que tipo de igreja você quer congregar, que tipo de igreja você deseja levar o seu amigo não crente. Pensa naquele seu amigo não crente, e aí você deseja levar ele para a igreja. Que tipo de igreja você quer encontrar na hora que ele chega lá, né? Que tipo de igreja você quer levar o seu amigo desigrejado? Aquele que estava na igreja, hoje se desviou, não quer mais saber. Que tipo de igreja? Ter os seus amigos enquanto solteiro, casado, com filhos, de idade avançada já. Uma igreja para criar os seus filhos. Que tipo de igreja você deseja ter? Algumas pesquisas são feitas inclusive para o tipo de igreja que as pessoas querem, né? Chega numa determinado bairro, numa determinada cidade, é feita uma pesquisa, que tipo de igreja você gostaria de ter? Então, à luz daquela pesquisa, é preparada uma igreja, então, para essas pessoas. E hoje nós queremos começar uma série de mensagens acerca da igreja que Deus sempre quis. Não a igreja que eu quero, mas a igreja que Deus quer que nós tenhamos. Nós vamos olhar para alguns textos importantes da palavra de Deus, e hoje é um texto muito importante, porque é o primeiro texto onde aparece o termo igreja. Então, em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13 até o versículo 20, esse vai ser o primeiro texto iniciando a nossa série de mensagens. Quem escreveu o Evangelho de Mateus? Quem escreveu o Evangelho de Mateus foi Mateus, e o objetivo dele em escrever o Evangelho de Mateus foi para promover o entendimento que Jesus era o Messias. Então é importante que você tenha isso em mente quando você está lendo Mateus. Ele escreve para transmitir para o povo judeu que Jesus era o Messias. Mateus é um dos autores dos evangelhos que mais usa citações do Antigo Testamento. Quando você começa a ler o Evangelho de Mateus, são inúmeras as citações do Antigo Testamento, porque ele está mostrando para o povo judeu que Jesus é o prometido, que Jesus é aquele cujas promessas se cumpriram nele. E Jesus, nesse texto aqui que nós veremos, ele vai usar perguntas. Você sabe muito bem que a arte de fazer perguntas, ela é muito importante, porque a pergunta nos ajuda a refletir, a pergunta nos ajuda a pensar, a pergunta nos ajuda a preparar algo importante que vai ser dito. E Jesus, então, ele começa no versículo 13, diz o seguinte, versículo 13: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? E aí os discípulos responderam, versículo 14: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. Alguns talvez encontraram semelhanças na vida de Jesus junto com esses outros profetas citados, como João Batista, Jeremias, Elias. João era alguém muito estimado pelo povo. Já Elias foi profetizado acerca da sua vinda, lá no livro de Malaquias. E os judeus ligavam muitas vezes o nome de Jeremias com o profeta prometido lá em Deuteronômio. Então por isso que o povo, na pesquisa de popularidade do povo da época, eles estavam falando, talvez Jesus é João, talvez Jesus é Elias, talvez Jesus é Jeremias. O fato é que não havia um consenso. E a pesquisa de opinião pública, ela não é clara. Isso é muito falado hoje em dia, né? É muito dito isso hoje em dia, e isso entrou na igreja também, acerca da democracia, né? É sempre, o que o povo quer? O que as pessoas acham? Vamos fazer uma votação para o melhor caminho a ser seguido. E é difícil chegar a um consenso. E isso aconteceu aqui com a opinião pública acerca de Jesus. E se nós perguntarmos hoje em dia para as pessoas aí fora quem é Jesus, o que elas vão responder? Jesus é um homem bom, Jesus é um bom líder, Jesus talvez é Deus, Jesus foi um bom homem, Jesus foi um personagem histórico,
elas vão falar que talvez Jesus era até mentiroso, porque ele afirmou que era Deus e ele não era. Talvez alguns vão falar que Jesus era louco, ele se achava Deus e ele não era Deus. Na opinião pública, muitos vão dizer muitas coisas. E aí Jesus faz uma segunda pergunta muito importante, versículo 15. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu vou ler essa parte aqui, ó. Simão Pedro respondeu, e aí todos nós vamos ler juntos. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vamos lá? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você não pode se posicionar ao lado de Jesus fazendo pesquisa pública. Você não pode decidir se você vai seguir Jesus ou não perguntando para as pessoas o que eles acham. Você não pode chegar para a sua família e falar assim: eu estou pensando em seguir Jesus, o que vocês acham? Eu estou pensando em ter uma vida de adoração e devoção a Jesus, vocês acham que esse é o melhor caminho para mim? Não dá. Por isso que Jesus vira para os discípulos e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Porque é algo pessoal, é entre nós e Deus, não é o que as pessoas acham. Pedro responde então que Jesus é o Cristo. Se você ler em Marcos, se você ler em Lucas, os textos paralelos, você vai ver uma resposta um pouquinho diferente. Não o conteúdo, mas a quantidade de palavras. Mas diz a mesma coisa. Dá a ideia, nos leva a entender que a resposta abrangente é essa que aparece em Mateus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. No outro evangelho aparece Cristo de Deus, no outro Tu és o Cristo. Então o evangelho de Mateus parece que ele abrange tudo isso. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E a ideia do Tu és o Cristo é a ideia de ungido. Quando Pedro fala assim: Tu és o Cristo, ele está dizendo: Jesus, o Senhor é o ungido, o Senhor é o Messias, o Senhor é aquele que foi escolhido, consagrado e capacitado para realizar uma missão. Então o Senhor é o cumprimento das promessas. O Senhor é aquele que o Antigo Testamento apontava para ele, e o Senhor é esse, o Senhor é o Messias, o Senhor é o Cristo. Eu queria mostrar aqui para os irmãos acerca de Peter Stoner. Ele fez uma probabilidade aqui acerca de 8 profecias que se cumpriram em Cristo, e se elas fossem possíveis de serem cumpridas em outro homem. 8 profecias que se cumpriram em Cristo, e ele fez uma estimativa aqui da probabilidade disso se cumprir em outro homem. E aí ele chegou à conclusão que isso seria, eu não entendo muito de matemática, então eu vou falar de uma forma que todo mundo vai entender, né? Ele chegou à conclusão que seria 10 na 17 potência, não sei como fala, mas você entendeu, né? Então é 10 na 17 potência, lá em cima, certo? Então isso daria um monte de zero, certo? 17 zeros aí atrás do 1. Para ajudar você a compreender essa probabilidade de uma pessoa cumprir 8 profecias que foram ditas acerca de Jesus, ele faz uma estimativa mais ou menos da seguinte forma, comparando aqui com o nosso país, né? Para você entender melhor. Imagine o estado de Minas Gerais, um dos maiores estados do Brasil, certo? Imagine o estado de Minas Gerais com moedas de 50 centavos no solo de Minas, numa altura de 70 centímetros, mais ou menos até a altura do joelho. Está conseguindo visualizar? Todo o estado de Minas com moedas de 50 centavos, mais ou menos até a altura do joelho. E aí fosse uma única moeda de 50 centavos pintada, colocada no estado de Minas, chacoalhado. E aí você chegasse para qualquer pessoa e falasse assim: diga onde está a moeda de 50 centavos. E ela tivesse uma chance para dizer aonde estava e pegasse. É essa a probabilidade de alguém cumprir 8 profecias apenas, porque foram feitas por profetas diferentes, línguas diferentes, culturas diferentes, épocas diferentes, apontando para um único homem, e que se cumpriram todas elas. Então o tempo perfeito, a Bíblia chama a plenitude dos tempos, né? Quando Jesus veio, a plenitude dos tempos, tudo isso de uma forma muito arranjada, de uma forma perfeita, tudo isso se cumprindo em Cristo.
qual a chance que esse homem teria de achar a moeda? Isso nos mostra que a evidência é que Jesus, ele não cumpriu as profecias por acidente, porque aí esse Peter Stoner, ele continua o seu estudo, e aí ele diz o seguinte: só que não foram 8 profecias que se cumpriram em Cristo, ele analisou 48 profecias, e aí isso seria mais ou menos 10 nas 150, a gente viu 10 na 17, e já era essa probabilidade, então imagina 10 em 157, quando Pedro vira para Jesus e fala: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o ungido, tu és o separado. Pedro está dizendo: não há nenhum outro, Jesus é o único, Jesus não é opção para nós. Ter Jesus na nossa vida não é assim: eu vou encontrar outros caminhos, eu vou encontrar, muito obrigado meus irmãos, eu vou encontrar vida em outra forma. Não, Jesus é o único que de fato veio para realizar o sacrifício perfeito no nosso lugar, porque Ele era o prometido, Ele era o Messias. Recapitulando o que nós vimos aqui acerca das profecias, então uma em 10 aqui na 17, né? Então seria esse tanto de 0, e aí acerca das moedas no estado de Minas, né? E aí 48 profecias se cumprindo, em Jesus seria 10 nas 157, para o outro homem cumprir, e seria esse tanto aqui de 0. Não vou entrar no outro campo aqui da ciência, mas é uma informação que é apresentada por Peter Stoner aí do número de átomos que existem no universo. Esse número é superior, muito mais do que o número de átomos e prótons que existem no universo. Pedro está dizendo: Jesus, tu és o Cristo, Jesus, tu és o Messias, tu és o esperado. A tarefa de Jesus, ele veio para ser um sacrifício perfeito. Em João 6,34, Jesus diz: não vim fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. No capítulo 4, versículo 34 de João, Jesus diz: fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. É para isso que eu vim. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 10, deixa Mateus marcado, vá para Hebreus capítulo 10, versículo 8. Hebreus capítulo 10, versículo 8. Versículo 8 até o 14. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se, exerce os seus deveres religiosos repetidamente, oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover os pecados. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante, ele está esperando até que seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés, porque por meio de um único sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Um sacrifício desse de Jesus que nós precisávamos. Jesus ofereceu de uma vez por todas. Imagina o povo judeu, o desespero que é com o templo caído, as ruínas do templo, tendo aquele desespero de ter os seus sacrifícios oferecidos e não ter local ainda para oferecer, porque o templo foi destruído. Mas Jesus veio para oferecer o sacrifício perfeito, de uma vez por todas. Nós não precisamos mais oferecer sacrifícios, porque o sacrifício já foi feito, já foi realizado. Jesus veio para concluir a sua obra. É isso que Pedro diz. Pedro fala: tu és o Cristo, tu és o Messias, tu és o enviado. E aí o texto diz também que ele é o Filho de Deus.
E eu gostaria que você fosse para Hebreus capítulo 1, versículo 3. Quando nós pensamos em Jesus como filho, você não deve pensar em Jesus como alguém que foi gerado, ok? Quando alguém pega e fala, Samuel é o seu filho, significa que o Samuel foi gerado. E é interessante que quando alguém fala, nossa, o Samuel é a sua cara, aí eu falo assim, e o Samuel é bonito? Aí alguns falam, né, ele é a tua versão bonita, ou ele é mais bonito que tu, né? Então, o Samuel, ele foi gerado, mas quando nós pensamos em Jesus como Filho de Deus, não significa que Jesus foi gerado, mas que Jesus é a expressão exata de Deus. Olha o que Hebreus capítulo 1, versículo 3 diz: o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Marque esse versículo aí na sua Bíblia. Quando você pensar em Jesus como Filho de Deus, não significa que Jesus foi gerado, significa que Jesus é a expressão exata. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos olhando para Deus, porque Jesus é Deus. Esses outros textos apresentam essa verdade. Colossenses 2,9 fala que em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então Deus, de forma humana, se apresentou a nós. No texto de 1 João capítulo 5, versículo 20, fala que nós estamos naquele que é o verdadeiro Deus, em Jesus Cristo. Então, quando nós pensamos em Jesus como Filho de Deus, nós devemos lembrar que Jesus é a expressão exata, que Jesus é Deus. Então, quando Pedro fala, Jesus, tu és o Cristo, significa que tu é o enviado, tu é o consagrado, tu é o separado para realizar um sacrifício perfeito. E quando ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, significa, Jesus, tu é Deus, Jesus, tu é Deus. Não tem para onde eu ir, Jesus. Quando Jesus multiplica os pães e as pessoas chegam até Jesus lá depois saem, porque Jesus fala, vocês estão vindo atrás de mim só por causa dos pães. E aí a Bíblia diz que Jesus fez um duro discurso e as pessoas começaram a ir embora. E é muito interessante aquele texto de João, porque Jesus vira para os discípulos, vendo a multidão indo embora, Jesus vira para os discípulos e fala, vocês não querem ir também? Jesus não está atrás de aplausos. Jesus quer seguidores que o amem, não apenas pelo que ele faz, mas por quem ele é. Tem uma música muito bonita que diz que nós devemos adorar a Jesus não apenas pelo que ele faz, mas por quem ele é. Te adorarei, Senhor, não importam as circunstâncias. E aí quando vem os problemas, o que a gente faz? A gente peca, não é verdade? Porque a gente começa a fazer o quê? A gente começa a murmurar, começa a reclamar, começa a maldizer. A gente começa a falar, Deus, será que o Senhor se lembra de mim mesmo? Deus, por que o Senhor só abençoa as outras pessoas e não me abençoa? E a gente começa a achar que o silêncio de Deus é indiferença, e não é. Deus está trabalhando em nós, Deus está moldando a imagem de Jesus em nós. Então quando Pedro fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Pedro está falando, Senhor, não tem para quem nós irmos, Senhor, só Cristo basta, só Jesus basta, não preciso de mais nada. E aí eu te pergunto, à luz dessa declaração de Pedro, quem é Jesus para você? Não que as pessoas dizem, para você, quem é Jesus para você? O que você crê acerca de Deus? O que você crê acerca de Jesus? Quem é Jesus para você? Qual a sua relação com o Messias? Qual a sua relação com o ungido? Você não pode se posicionar ao lado de Jesus
depois de fazer uma pesquisa de opinião pública. Eu lembro uma vez eu conversando com alguém, e aí eu perguntei para a pessoa: quem é Deus para você? E a pessoa ela respondeu assim: eu não quero dar resposta de crente não. Ok, vamos lá, eu quero saber quem é Deus para você. Eu não consigo dar resposta sem ser resposta de crente. Deus é o meu Salvador. Olha que interessante. Eu quero dar uma resposta que não é uma resposta de crente. Penso, mas a conclusão é que Deus é o meu Salvador, que Deus é o meu Senhor. Mas será que de fato Deus é Senhor e Salvador dela? Porque as informações acerca de Jesus até os demônios têm, e eles tremem. Já compartilhei com os irmãos em certa ocasião onde alguém ficou possesso. Eu estava desconfiado: está possesso ou não está possesso? Estava ali um diabo manso na hora, né? Não estava aquela coisa toda. Falei: cara, ou não está, tá ou não está? E na conversa falei: tu pode falar que Jesus Cristo é o meu Senhor? Jesus é Senhor. Como é? Não, mas repita assim comigo: Jesus é o meu Senhor. A minha alma pertence a Jesus. Jesus é dono da minha vida. Eu pedi para Cristo perdoar os meus pecados. Todas essas frases eram ditas de forma não pessoal pela pessoa. Jesus perdoa pecados. Jesus é Senhor. Jesus é Salvador, porque o diabo sabe. Só que ele não tem um relacionamento com Jesus. Irmãos, é isso que eu fico temeroso com a nossa geração, de saber quem é Jesus, mas não ter um relacionamento com Jesus. O mais importante não é o que os outros dizem, mas é o seu relacionamento com Cristo. Porque quando nós estivermos diante de Jesus, eu não vou responder pelo Samuel, irmãos. É o meu filho que vai responder para Jesus. Eu não vou responder pela minha esposa. É ela que vai. Porque cada alma prestará contas de si mesmo a Deus. Não importa nós estarmos aqui na igreja achando que nós fomos regenerados e fomos alcançados. Talvez muitos, a Bíblia diz que muitos naquele dia chegarão lá enganados. Jesus vai dizer para algumas pessoas: olha, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Eu não tive relacionamento com vocês. E as pessoas vão dizer o que para Jesus? Jesus, mas em teu nome, vamos contextualizar para a nossa geração. Jesus, mas em teu nome eu fui para a igreja. Jesus, em teu nome eu entreguei o dízimo, eu tinha ministério, eu ajudei, eu fui generoso, eu entreguei oferta, eu ajudei pessoas, eu fiz um monte de coisa, eu tinha um grupo pequeno na minha casa, eu dei aula na EBD. E Jesus vai falar o quê? Apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Porque não confessaram com a sua boca e não creram no seu coração que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus, voltando lá para Mateus, ele vai desenvolver essa resposta de Pedro. Foi difícil achar uma palavra aqui que pudesse resumir o que Jesus vai fazer aqui. A melhor palavra que eu achei é que Jesus ele vai desenvolver essa ideia. Jesus ele vai construir sobre essa ideia. E a primeira informação que Jesus dá no versículo 17, respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que estás nos céus. Feliz é você, Simão Pedro, porque você recebeu essa revelação. Para nossa humilhação, a primeira informação que Jesus dá é que a compreensão de quem é Jesus não é alcançada por nós mesmos. A compreensão de quem é Jesus é dada por quem? Pelo Pai que estás nos céus. É Deus que se revela então ao homem. E essa confissão de Pedro aqui, ela é especial, porque não é fruto de uma resposta emocional. Não havia acontecido um milagre. Não havia acontecido. Imagine você, talvez eu estou pegando aqui um exemplo, que a gente passou algo semelhante há muitos anos atrás, mas é o que me vem à mente agora. Imagina você deseja ter filhos e no meu caso a gente ficou 8 anos sem ter filhos. Imagina que você está lá buscando ter filhos,
E aí de repente Deus chega para você: eu vou te dar um filho, mas você quer viver para mim todos os dias da sua vida? O que a gente responderia? Sim, sim, claro. É uma resposta emocional diante de um milagre. É uma resposta emocional diante de algo miraculoso que aconteceu. Mas aqui não, aqui não. Aqui é uma resposta consciente de alguém que olhou para Jesus e disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. A revelação divina deu esse entendimento, e Pedro faz essa declaração sincera de um homem instruído por Deus, de um homem que não recebeu influência humana. Esses dias eu sigo um seguidor, um homem que faz análises sociológicas muito interessantes, contemporâneo lá no Rio Grande do Sul, conterrâneo lá no Rio Grande do Sul. E alguém um dia, ele, até onde eu sei, ele não segue a Jesus, mas é um homem religioso. E alguém perguntou para ele: me indique um livro para aprender acerca de Jesus. Ele falou: cara, tem um livro muito bom para te recomendar, é um livro que vai abrir seus horizontes, tal. Os Evangelhos. Leia os Evangelhos. E esse homem, até onde eu sei, ele não segue a Jesus. É alguém religioso, mas não segue a Jesus, e alguém que lê a Bíblia. E é interessante que essa pessoa que perguntou para ele, ele queria aprender de Jesus, mas será que não passou na cabeça dele que quem fala acerca de Jesus é a Bíblia? Ela é a verdade. E aí Pedro tem essa compreensão não por influências humanas, não que as pessoas escreveram acerca de Jesus. E isso nos humilha, irmãos, porque não somos nós que buscamos a Deus, é Deus que vai ao nosso encontro. Naturalmente a gente diz: eu busquei a salvação, eu busquei a Deus, eu fui salvo. Mas de acordo com esse texto aqui, essa compreensão de quem é Jesus nos é dada. E aí, se nós temos essa compreensão, o que nós devemos fazer? Nós devemos louvar a Deus. Aí você fala: não, mas eu estava nas drogas, eu estava perdido, casamento em crise, família despedaçada, e eu resolvi ir para a igreja, eu resolvi buscar Deus, não era crente ainda, e eu fui e eu entreguei a minha vida a Jesus. Não, é Jesus que nos alcança. Sabe por quê? Efésios capítulo 2, versículo 1 diz que nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados. A pergunta é: um morto pode desejar algo de Deus? Um morto pode ter apetite por Deus? Um morto espiritualmente pode falar assim: eu preciso de Deus, eu preciso ser salvo? Aí no versículo 4 e 5 de Efésios, Deus fala assim: Deus que é rico em misericórdia, nos amou e nos deu vida quando estávamos mortos. É Deus que foi lá e nos ressuscitou. Eu estou assistindo futebol americano, e aí esses dias, num jogo lá que teve, houve uma batida entre dois jogadores, muito forte. O jogador levantou, no que ele levantou, ele caiu para trás. Aí deu aqueles segundos lá de tentar entender o que estava acontecendo. Daqui a pouco todo mundo chamando, a ambulância entrou no campo, ficaram lá os jogadores, os demais chorando, o estádio apreensivo, a ambulância saindo, fizeram uma ressuscitação no campo. E depois de 1 ou 2 dias ele voltou assim no hospital. E aí ele perguntou, a primeira coisa que ele perguntou: e o jogo, nós ganhamos? E aí o médico falou para ele: tu ganhou o jogo da vida. Tu ganhou o jogo da vida, porque você foi ressuscitado. E foi lindo de ver, porque um comentarista esportivo lá nos Estados Unidos, dando entrevista, acho que na CNN, se eu não me engano, ao vivo a entrevista, ele orou, dizendo para que Deus viesse a intervir na vida desse jogador. Vários times orando, vários times clamando a Deus pela vida dele. Esse homem, quando ele estava ali com seus batimentos cardíacos zerados, ele poderia clamar por ajuda? Não podia. Ele dependia de uma ação externa. Da mesma forma, quando nós estávamos mortos em nossas transgressões e pecados, nós dependíamos de Deus. Então Deus foi lá e se revelou a nós. A revelação de quem é Jesus nos é dada e é recebida pela fé. E aí Jesus disse que ele vai edificar a igreja dele, no versículo 18,
E eu lhes digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aqui, irmãos, a gente precisa trazer um esclarecimento, porque será que Pedro é a pedra que a igreja foi construída? A igreja católica romana, ela acredita que sim, que Pedro foi o primeiro papa, e através dele, toda a igreja então foi construída. Por quê, né? Porque Jesus mudou o nome de Simão, né? Era Simão e Jesus botou Pedro, e Pedro é Petrus, que vem a ideia de pedra, né? Cefas, em aramaico, também significa pedra. A palavra grega traduzida por pedra é Petra. Então, quando Jesus diz sobre esta pedra, tu és Pedro, e sobre esta pedra, Petra, edificarei a minha igreja. Então parece que Jesus faz, não parece, Jesus ele faz um trocadilho ali, e aí dá a entender, será que Pedro então é esta pedra? Mas Pedro não foi o primeiro papa. Por que Pedro não foi o primeiro papa? Alguém sabe a resposta? Porque Pedro era, papa pode casar? Pedro era casado? Sim, porque Jesus curou a sogra dele. Então Pedro não foi o primeiro papa porque Pedro era casado. Pedro também não era infalível. Pedro cometeu erros. Lembra que Pedro permitiu que pensamentos de Satanás entrassem na sua mente? Lembra também que em Gálatas Pedro foi repreendido por Paulo? Então Pedro não era infalível. No outro versículo aqui em Mateus vai falar que as chaves foram dadas a Pedro. Mas no capítulo 18 de Mateus diz que as chaves do reino, também foram dadas aos outros apóstolos. Pedro não era o chefe da igreja em Jerusalém. No capítulo 15 de Atos, Pedro começa o discurso, mas parece que depois quem toma a decisão, ou influencia a decisão, é Tiago. Pedro não é tido como uma coluna única da igreja, mas como uma das colunas. A igreja foi edificada no ensino dos apóstolos e dos profetas. Então Pedro era mais um. E ainda mais, Paulo diz que a igreja é construída em Cristo, não em Pedro. Cristo é o fundamento da igreja. Cristo se apresenta como uma pedra angular, em Mateus capítulo 21, como uma pedra angular que os construtores rejeitaram. Ainda mais, Pedro admitiu que Jesus é a pedra angular. Então não existe outro fundamento a não ser Cristo. Quem é a pedra que Jesus está se referindo nesse texto aqui? Quem é a pedra? Vimos que através do papel importante de Pedro, mesmo tendo um papel importante, provavelmente não era ele. Será que Jesus refere-se a ele mesmo? Né? Será que faz sentido a gente ler aqui no versículo 18? E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra, né? Você é Pedro, e vamos imaginar Jesus falando, né? Eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Será que é esse o sentido? Ou será também que alguns dizem que o fundamento, a pedra, a rocha, é a declaração que Pedro falou: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Feliz é você, Pedro, que isso não foi te revelado por carne e sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E você é Pedro, e eu te falo que sobre esta pedra, esse fundamento, esta afirmação teológica que você acabou de fazer, eu edificarei a minha igreja. Através de Jesus, a igreja então é construída. Conforme eu falei, aqui é a primeira vez que aparece a palavra igreja no Novo Testamento. É muito interessante isso. Ela significa assembleia convocada, é isso que significa igreja. E em todo o Novo Testamento vai aparecer mais de 100 vezes. 90 vezes a palavra igreja vai se referir à igreja local, organização, isso aqui que nós estamos vendo. Mas nas outras vezes aparece como uma igreja universal. Não tem a chilique agora nessa palavra, né? Porque alguns pegaram algumas palavras, a gente fala igreja universal, a gente já identifica com alguém. Calma, a igreja universal do reino de Deus, não de Edir Macedo, né? A igreja universal, a igreja católica. Católica significa o quê? Universal.
Então é isso que a palavra igreja significa, uma igreja universal, uma igreja católica, não pensando em termos de organização, Vaticano, ou no Brás, né, o templo ali de Salomão, nada, né? Mas uma igreja universal. Jesus apresenta algo novo. Jesus está falando, olha, tem a nação de Israel, mas agora eu vou edificar a minha igreja. Quem é a igreja de Jesus? Composta por judeus e gentios que creem na afirmação que Pedro fez: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Isso é igreja. Igreja são judeus e gentios que creem naquilo que Pedro falou. Irmãos, isso é lindo, irmãos. Sem distinção de raça, sem distinção de cor, sem distinção de status social, sem distinção de sexo. Um só povo ligado em quem? Em Jesus. Eu tenho a plena convicção que se não fosse Jesus, eu não conheceria os irmãos. O que nos une é Jesus. Talvez eu conheceria o Luciano, ele estudou na Palavra da Vida, e lá a gente acabou se encontrando. Mas se não fosse Jesus, a gente também não se conheceria no seminário. É Jesus que nos une. Isso é igreja, pessoas que confessam que Jesus é o Cristo. E olha que interessante, Jesus fala para Pedro, né? Esta pedra, o que Jesus vai fazer com a igreja dele? Dá uma olhadinha aí no versículo 18. O que Jesus vai fazer? O que ele vai fazer? Edificar. Tem algumas versões que dizem construir. Irmãos, esse texto aqui foi muito especial ao meditar nessa semana. Jesus é o construtor da igreja dele, ele é o cabeça. Ele está trabalhando na edificação da igreja. Se nós somos almas regeneradas que creem no Senhor Jesus, Jesus está edificando a sua igreja aqui em Iracemápolis, apesar do que eu vejo, porque Ele garantiu: eu estou edificando a minha igreja, eu estou construindo a minha igreja. Querido, na medida que eu e você nós buscamos ser transformados por Jesus, Jesus está edificando a igreja dele. Na medida que eu e você nós estudamos a Bíblia, Jesus está edificando a igreja dele. Na medida que eu e você nós servimos os nossos irmãos, Jesus está edificando a igreja dele. Na medida que eu e você nós adoramos a Jesus, Jesus está edificando a igreja dele. Nós não podemos cair na armadilha de Satanás de falar ou pensar mal da igreja de Jesus. Eu lembro uma vez, sou filho de pastor, já vi muita coisa na igreja, mas muito, não é pouca não, mas muito. Eu costumo brincar que, claro, tem outras pessoas também, né? Mas eu costumo brincar que se tivesse alguém que não era para estar na igreja, era o Alex. Já vi meus pais sofrerem demais quando eu morava com eles. Já sofri demais. E uma vez perguntaram para o Luiz Saião, né? Saião, tu ainda acredita na igreja? Olha tudo o que acontece. As pessoas invadindo o Planalto hoje, quebrando o Supremo, quebrando o Palácio do Planalto, todo um quebra-quebra lá. Todo um quebra-quebra acontecendo lá, enquanto você via pessoas ajoelhadas fazendo o quê? Orando. Faz sentido isso? As pessoas usando o nome de Jesus para eleger esse ou aquele candidato, tirar um ou colocar outro, ou voltar com um ou voltar com outro. E a gente olha para tudo isso e olha para a podridão às vezes que há na igreja, pecados ocultos. Uma vez alguém falou o seguinte: se fulano vai para o céu, eu prefiro ir para o inferno, porque eu não quero conviver com essa pessoa, de tão ruim que ela é. Tu imagina um não crente falar isso? Eu prefiro ir para o inferno do que ter que conviver com aquele crente sem vergonha que ele é. Aí perguntaram para o Saião: você acredita ainda na igreja, Saião? É claro que eu acredito, claro. Porque faz 2000 anos que os crentes estão tentando acabar com a igreja, e eles não conseguiram ainda, é porque a igreja é de Deus. A igreja é de Deus.
porque Jesus está edificando a igreja, Ele está trabalhando. Então, se eu sou seguidor de Jesus, se você é seguidor de Jesus, nós devemos amar a igreja. A igreja, lembra? Quando a gente pensa em igreja aqui, não é CNPJ, não é a Rua Vicente, não. Quando nós pensamos em igreja, são almas regeneradas, e Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A ideia aqui é que a morte não vai vencer. O cristão não tem medo da morte, amém? Amém. A morte não impede o crescimento da igreja, amém? Amém. Na história, não lembro quem mencionou, que diz que o sangue dos mártires é a semente da igreja. Onde que a igreja mais cresce no mundo? Onde que é? Países perseguidos. É onde a igreja está mais corrompida, onde há liberdade. Porque o sangue daquelas pessoas. Tu acha que numa igreja perseguida precisa de rol de membros? Tu acha? O que você acha? Será que numa igreja que está fugindo lá na China, em outros países, eles precisam ter um rol de membros para falar quem é e quem não é? Irmãos, quem entrega a vida a Jesus no país daquele, ele já sabe muito bem quem é e quem não é. Na nossa cultura a gente precisa de uma listinha. Tu está se comportando como crente, sim ou não? Não, então você está fora da nossa lista. E aí quando Jesus fala, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. Nós não temos medo da morte, e a morte não impede o crescimento da igreja. Jesus disse que as chaves do reino serão dadas a Pedro, e a ideia de chaves aqui é o privilégio que Pedro teve de, através da pregação dele em Atos 2, Atos 10 com Cornélio, Atos 15 com a igreja aos gentios, Atos 8 com os samaritanos, através de Pedro, a porta da fé foi apresentada a outras pessoas. E aí o texto diz que o que ligar na terra será ligado no céu, e o que desligar na terra será desligado no céu. Eu quero que você preste atenção no que não é. Vamos ler juntos essa frase? Vamos lá? A igreja não impõe a vontade dos homens no céu, ela obedece à vontade de Deus na terra. Os irmãos leram fraquinho demais, estão cansados já, estamos acabando. Vamos lá? Vamos ler juntos de novo? A igreja não impõe a vontade dos homens no céu, ela obedece à vontade de Deus na terra. É isso que nós fazemos aqui. A ideia de ligar aqui na terra e desligar aqui é algo que já aconteceu no céu. Por exemplo, alguém que é excluído da igreja, por exemplo, lá em 1 Coríntios capítulo 6, que diz assim, olha, vocês não devem se associar com qualquer pessoa que, dizendo-se irmão, é imoral, avarento, idólatra, ladrão, caluniador. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Então vamos imaginar um ladrão. A pessoa diz que é crente, mas age como um ladrão e é um ladrão. Ele já foi excluído lá do céu da igreja de Jesus? Sim ou não? Já está fora. Ele não condiz com a vida em Cristo. O que a igreja na terra vai fazer? Vai reconhecer algo que no mundo espiritual já aconteceu. Já perdeu a comunhão com Cristo. Então nós reconhecemos aqui na terra, perde a comunhão com a igreja. Ligou aqui, significa alguém que entregou a vida a Jesus. Já foi ligado lá no céu? Sim ou não? Mas não é membro da igreja ainda. Então nós vamos reconhecer e vamos ligar ele aqui. Deu para os irmãos entenderem? Não é o contrário, não é só Jesus, a gente já cortou aqui alguém, corta aí também. Ou a gente ligou alguém aqui, a pessoa se converteu, se batizou, liga aí também, Jesus. Não, é o contrário. E aí Jesus termina o texto falando, não contem nada a ninguém. Olha que interessante, ele termina o texto dizendo, e advertiu aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Faz sentido isso para você? Pedro acabou de dizer, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Feliz é você, Simão Pedro. E aí Jesus faz todo esse desenvolvimento, aí termina falando, quietinho, fala para ninguém. Faz sentido isso para você? Não faz, né? Não era para assim, que bom Pedro, até que enfim, hein? Demorou, agora sai contando para todo mundo.
Por que Jesus falou para não contar para ninguém? Porque mais à frente ele vai falar que os discípulos deveriam falar para todo mundo depois da ressurreição. Lembra o texto que a gente leu, que Jesus veio para concluir a obra de Deus? Então a obra de Jesus era morrer na cruz, e poderia acontecer um grande levante no Império Romano nesse momento, porque os judeus queriam isso, queriam rebelião, queriam entrar no Planalto, à força, queriam entrar no Supremo, na violência. Vai ser feita a nossa vontade, o Supremo é o povo. Eles queriam fazer isso. E aí Jesus fala para eles: não falem nada agora, depois da ressurreição, aí sim, depois da ressurreição, aí vocês vão para todo mundo e vão falar do Evangelho a toda a criatura. O que nós aprendemos na mensagem de hoje? Gostaria de levantar 4 aspectos aqui para nós. A igreja que Deus sempre quis, não a igreja que eu quero, mas a igreja que Deus sempre quis. E aí a ideia é que a gente vá no decorrer dessas mensagens levantando esses compromissos aqui, esses pactos, para lá na frente nós como igreja falando assim: é isso que nós cremos como igreja, é isso que nós queremos, ter um compromisso uns com os outros. E alguém fala assim: eu não quero ter compromisso com vocês. Beleza, sem problema, tu é irmão em Cristo. Mas nós, enquanto igreja local, nós cremos que nós precisamos ajudar uns aos outros, servir uns aos outros. E primeiro vai ser essas pessoas da fé, da nossa família, que a gente vai estar se ajudando, encorajando uns aos outros. É isso que nós queremos. Nós queremos ter compromisso. E aí então nós vamos ajudar, à luz desse pacto que nós vamos fazer, ter esse compromisso então oficializado. Cremos, em primeiro lugar, à luz desse texto, que Jesus é o fundador da sua igreja. Amém? Vamos ler juntos? Jesus é o fundador da sua igreja. A igreja é dele, a igreja não é minha, a igreja não é da Assembleia. A igreja é de quem? De Jesus. Ele que é o chefe, ele que é o dono. Você já viu pessoas falando assim: não, mas eu sou igreja. Eu ouvi falar? Eu sou igreja. Vou dar uma notícia ruim para você: sozinho você não é igreja, sozinho você é membro. Igreja é quando as almas regeneradas estão reunidas. Dá para uma mão falar sozinha: eu sou o corpo? Uma mão sozinha, a mão sozinha é o corpo? Ou ela faz parte do corpo? Da mesma forma, não. Sozinho eu não sou igreja, mas eu faço parte da igreja. Sozinho eu sou membro. Jesus é o dono, Jesus é o fundador, é a vontade dele. Vamos ler juntos? Em segundo lugar, Jesus está ativamente edificando sua igreja. Por isso que eu não posso desanimar. Essa semana eu li uma frase, enquanto preparava essa mensagem, que dizia o seguinte: a visão precisa ser maior que o custo. Eu quero dar um exemplo ideológico agora, político. Você ouviu falar daquele Alan dos Santos, que está lá nos Estados Unidos? A visão precisa ser maior que o custo. E aí outros também. Não estou falando que estão certo ou estão errado. É só um exemplo. Que defenderam o Bolsonaro, o negócio começou a apertar, e de repente o que eles fizeram? Pularam fora. E da mesma forma com Lula, está em alta agora. Um monte de gente defendendo. Começou a aprontar, o que vai acontecer? As pessoas vão começar a pular fora. Porque a visão ideológica que essas pessoas têm não é maior que o custo. Quando o negócio começa a apertar, o que eles fazem? Eles pulam fora. A nossa visão de igreja, a nossa visão de reino é muito maior do que o custo. Amém? A visão que a gente tem de Jesus e da igreja vale o preço que nós pagamos. Porque quando a visão não é maior do que o custo, nós desanimamos, nós desistimos, nós perdemos a visão. Eu, como pastor, não posso perder jamais a visão de que Jesus está edificando a igreja dele aqui em Iracemápolis. Independente do que eu vejo, Jesus está edificando.
Em terceiro lugar, vamos ler juntos? Cremos que a compreensão de quem é Jesus é dada pelo Pai. Então o que nós devemos fazer? Vamos orar mais pelos filhos, vamos orar mais pelos pais, pelos cônjuges, pelos amigos, porque a revelação de quem é Jesus precisa ser dada pelo Pai. Em quarto e último lugar, cremos que, vamos lá, devemos confessar de forma pessoal nossa fé em Jesus. Irmãos, que Deus nos ajude a confessar quem é Jesus e não se envergonhar dele. Amém? Quem se envergonha de Jesus aqui na terra, Jesus vai se envergonhar lá no céu. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo que nós tivemos de meditação em Sua palavra. Obrigado porque o Senhor é o fundador da igreja. Obrigado porque o Senhor está ativamente edificando a sua igreja. Obrigado porque a compreensão de quem o Senhor é nos foi dada. E eu digo, Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, porque não foi os meus pais que me deram essa compreensão. Não foi o seminário. Muito obrigado porque foi o Espírito Santo falando ao meu coração de quem é Jesus. E falou também ao coração de vários dos meus irmãos aqui. E que nós sejamos de fato uma comunidade regenerada em Jesus para a sua glória. E obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de confessar Jesus publicamente. Há algo que os anjos gostariam muito de fazer e o Senhor nos deu esse privilégio. Que nessa semana nós possamos falar de Jesus aos nossos amigos, aos nossos familiares. É no nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém.